Boa noite, amigos do Portal Nova 15. Mais uma edição do nosso programa Café com Dorfo e Cabete. A Beth está sentida comigo, viu, João? Que o café é só do Dorfo, então ela diz que não vem mais, não sei o quê, fica com onda. Mas estamos recebendo hoje, com alegria, Wanda Narval, que vem recontar um pouquinho a história da Corporação Musical União Operária, instituição mais do que centenária em nossa cidade. Dona Beth, para os seus cumprimentos, agradecimentos e para o nosso tradicional café com o Dorfo hoje. Boa noite, Ivana. Boa noite, professor. Muito bom receber você aqui, trazendo esse memorial aqui da banda para nós. Que coisa maravilhosa. Isso daqui é só um spoiler, hein, gente? Porque o lançamento vai ser mais para frente, que Ivana vai contar tudo para nós, o que tem nesse maravilhoso livro sobre a banda União Operária, Corporação Musical União Operária aqui de Piracicaba. Mas hoje, excepcionalmente, como o professor disse, o café não é só do Dorfo, é da Beth também. Então, nós vamos começar... João, aposto, João. Para tradicional começar foto... com o nosso cafezinho, nosso brinde. Peraí, João, deixa o microfone aqui. Seja bem-vinda. Tchim. Viva. Ai, que alegria. E, normalmente, Ivana, a primeira pergunta é da nossa anfitriã, dona Beth Bortolin, que abre tradicionalmente os nossos programas semanais. Sim, mas, como sempre, Ivana, eu gosto de saber um pouquinho a respeito da pessoa que está aqui conosco, conversando, trazendo todo o seu conhecimento. Eu conheço um pouquinho de Ivana Narval, né? Narval. E eu ouvi você já cantando no Ternamente Eclético, divinamente, maravilhosamente. Era isso que eu tenho em mente de Ivana. Agora você, como escritora, para mim, me surpreende. Então, quem é Ivana Narval? Fala um pouquinho para nós sobre você, sua vida, se é piracicabana, como você está aqui ou não, quanto tempo você está. Então, fala um pouquinho para nós, Ivana. Muito boa noite, muito bom recebê-la aqui no nosso programa. Prazer enorme estar aqui com vocês, com esse café delicioso, né? Tá um pouquinho mais friozinho agora, né? Cai muito bem. Nossa, muito bem. Bom, eu sou piracicabana, nascida aqui mesmo, e minha formação é de cantora erudita. Eu sou licenciada em música também, sou professora de música, professora de canto, tenho mestrado em educação e sou pedagoga também. Então, esse trabalho da União Operária é a minha dissertação do mestrado, né? Onde eu reconstruí alguns pontos assim estratégicos da minha vida como cantora, e agregando a história do meu avô, que tocou na banda União Operária, e aí contando também sobre a banda. Eu sou cantora, né? Eu canto em vários eventos aqui na cidade, canto com o Ternamente Eclético, canto com o Revivendo, cantei com o Falando da Vida, com o Hot Club, cantei com César e Paulinho durante 9 anos. Então, currículo extenso. Tenho uma carreira bem formada aí, né? E sou professora de música em colégio, né? Eu atuo como professora no Colégio Objetivo atualmente, já faz alguns anos. Nossa, muito bom. E quem foi seu avô, Vana, na corporação musical? Então, meu avô, Joaquim Inocêncio Carcanholo. Meu avô tocou na banda nos idos de 32. Então, como que se deu o ponto inicial desse livro? Precisava de um tema para a dissertação, né? Estava numa dissertação, num mestrado em educação sociocomunitária, e pensando em vários títulos assim, aí que eu me lembrei que minha mãe tinha uns guardados do meu avô, e nesses guardados que tinha uma carta dele falando de quando ele tocou na banda, de quanto isso tinha sido importante para ele,
citando alguns nomes dos companheiros dele daquela época, né? Então a minha orientadora falou: por que não partir daí? Seria uma coisa interessante, né? Você contar essa história, né? Familiar. E aí eu fui atrás do pessoal da banda para tentar. E a gente não encontrava nenhum registro dele, né? Então fui tendo que escavar mesmo, pesquisar muito, ir no Instituto Histórico Geográfico para reconstruir tudo isso. Como é que ele participou, né? Se eu não tinha nenhum registro escrito dele, né? Então aí foi a partir de fotos, de relatos de outras pessoas também. Então foi uma pesquisa bem assim emocionante, porque o dia que eu me deparei com a foto que ele estava lá foi uma emoção incrível. Seria a foto do livro? Da capa, não. Essa é a primeira banda que ele participou. Ele está aqui, ó. É isso que eu... Ele é esse daqui, ó. O primeiro esse à esquerda. Primeiro, Primeiro à esquerda, seu José Inocêncio. Seu Joaquim. Joaquim Inocêncio. Esses são irmãos dele também. E aqui ficou ele tocava o quê? na capa de dentro era o meu bisavô. Olha. Que tomava conta da banda. Eu não sei se ele era o regente da banda, mas essa daqui, eles eram, assim, recém-saídos da adolescência, né? Seu avô tá com que instrumento? Tocava falava piston, que é o trompete. O trompete. Mas engraçado, porque quando eu conheci meu avô, assim, que eu me lembro do meu avô, ele já era um senhorzinho, né? Ele tocava acordeon. Sim. Então eu não tinha essa imagem dele jovem tocando o piston, né? O trompete. Então até isso teve que ser reconstruído, né? Que legal. Eu quero aqui também agradecer ao amigo e presidente da corporação, Oswaldo Novelo, que foi ele quem nos deu a dica, né, para convidar você, conversar com você. Então, Oswaldo, tá aqui, você pediu, nós estamos trazendo a Vana. Então, é uma dissertação de mestrado num curso de educação da Universidade Salesiana de Americana, Unisal, eu fiz lá. Você fez o seu mestrado lá. Mestrado lá. E quem foi a professora que te orientou para essa atividade? É a professora Lívia. Lívia. Tá. E aí, Lívia como Moraes. É que você... Quais foram as portas que você bateu? O Instituto, a própria sede da União? E onde é que você encontrou? A parente, a sua avó, né? Que você falou? A minha mãe. A sua mãe que tinha guardados. Que tinha os guardados, né? Minha mãe guardava as partituras do meu avô, porque ele faleceu em 96. Tá. E ele morou com a gente um tempo. Então, minha mãe que guardava todas as coisas dele, sabe? As partituras, as cartas, as lembranças dele, né? E, inclusive, o Oswaldo me ajudou muitíssimo, porque eles abriram as portas, assim, com o maior carinho. Falou, pode pesquisar, pode fuçar tudo que você precisar, que a gente está aqui para te ajudar. Então, como é que é o acervo lá da corporação, lá na sede da Santo Antônio? Isso, O que é que tem lá de Nossa, tem muitas fotos, muitos... Eles têm aqueles diários, assim, onde os músicos assinavam, né? Mas, infelizmente, do meu avô, eu não encontrei nada lá. Sim. Então, eu tive que ir realmente para o Instituto Histórico Geográfico para pesquisar em jornais antigos, no acervo de fotos deles também. Sim. Que interessante. Muito legal isso. E quais são como é que é a estrutura do seu livro, Vana? O que tem? Qual é o recheio dele? Bom, eu começo contando o porquê, né, que eu me enveredei por esse caminho, né, que é um pouquinho dessa história de encontrar os guardados, tal. E depois começo a falar sobre a história do meu avô, sobre a história da banda, porque a banda foi muito inovadora no tempo dela, né? Foi a primeira banda a ter um maestro negro
né? Imagina só, em 1906, se hoje ainda a gente se depara com situações racistas e tudo mais, imagina naquela época, né? Sim. Então, tinham, tinham muitas portas abertas, né? Inclusive para as pessoas que trabalhavam o dia todo e à noite eles se reuniam para tocar. Eles eram os operários, né? Por isso também um pouco do nome, né? Falo também sobre o nome da banda, a origem do nome, que tem algumas vertentes, né? Tanto que eles eram todos operários, assim como também que eles ensaiavam do lado do salão ali na 13 de Maio, onde tinha uma outra corporação de operários também e que acabaram chamando a banda dos operários, né? Então ficou a União Operária, né? E no Eram livro 2 grupos distintos, então, originalmente. e tinham algumas rixas assim, né? Uau. Era bem interessante. Eu não falo tanto sobre isso, né? Porque na dissertação a gente precisa escolher um caminho, senão, né, o leque Sei. abre e você não consegue voltar mais, né? Sei. Interessante isso, né? E a corporação hoje já tem mais de 100 anos, né, Vana? É uma Sim, história de muita dedicação, muito sucesso. Há uns sim. dias atrás, o maestro Jonatas convidou a mim e a Beth para nós irmos numa apresentação que eles fizeram em frente ao mercado municipal. Isso. E a gente não consegue conter a emoção, É né? maravilhoso, Uma né? apresentação ao vivo, num espaço também centenário como o mercado, né? Então foi uma ligação também, aproveitar, mandar uma oração para o maestro Jonatas, né? Nossa, o Jonatas também, né? Ele conduz a banda com, né, uma fraternidade, né? Um amor. E o de mais interessante que eu acho, bom, demais não, tem muitas coisas interessantes, né? Mas uma coisa muito interessante da banda é porque tem muita a troca de conhecimentos por Por gerações, gerações, né? né? Então, hoje, alguns dos participantes da banda são muito jovens, né? Então, tem jovens de 12, 13 anos que tocam com senhores de mais de 80 anos, né? Então, essa troca é incrível e como que isso tudo funciona, como que isso tudo dá certo, né? Pelo respeito, né? Pelo amor que todos têm à música e que querem fazer que aquilo aconteça, né? E essa música instrumental que não é tão difundida hoje, né? Infelizmente, ela cria um ambiente de amizade, né? De respeito que é muito bonito. E um dos subprodutos da corporação é uma espécie de escola musical que eles mantêm lá Isso, internamente, né? Formando isso. jovens, às vezes os mais velhos é que são os professores. Como é que funciona esse projeto, Vana? Então, dentro da banda, eles mesmos se ajudam, né? Então, o Maestro Jonatas tem esse projeto dentro da banda de formar novos músicos, né? Então, traz até alguns alunos do Projeto Guri, onde ele leciona também, né? Então, a partir disso, ele vai construindo uma rede, vamos dizer assim, né? De novos músicos e de interessados, né? Também tem a participação das pessoas das igrejas evangélicas, né? Onde eles também aprendem os instrumentos e vêm para a banda para praticar. Então é uma gama, assim, um leque que vai se abrindo, né? E que vai deixando com que essa banda ela consiga perdurar mais tempo ainda, né? Ela nasce para tocar no coreto da praça, né? Na Praça da Exatamente. Catedral, que era o ponto de encontro tradicional dos jovens da época, né? Havia uma situação chamada footing,
né? Os moços andavam de um jeito e as moças as ficavam moças- paradas, né? Esperando, Isso. escolhendo, é esse que eu quero. A paquera, A paquera né? da Daquela época chamava-se época. footing, né? Na Aham. praça e ao som das músicas da banda, né? É. E isso também é um componente romântico da história da corporação, né? Sim, sim. É bem interessante, né? Pensar como o mundo era naquela época, né? Era o único divertimento, provavelmente, que existia Exatamente. na cidade. Eles chegaram a tocar no Teatro Santo Estevão, ou o teatro é demolido antes disso? Eu acredito que Que sim, sim, né? porque a banda, ela parte de um princípio de ser uma banda marcial, né? Tá, Então ela tocava muitos hinos militares também, né? Então a banda marcial tem esse nome porque ela marcha, né? Eles estão tocando e andando e ao andando. mesmo tempo, né? Tá. Então, acredito que eles tenham tocado em teatros também em outros lugares, né? Eles até fizeram uma viagem para a Espanha, né? Sim, é famosa essa história, É, maestro Peterman, né? Peterman. Oswaldo Peterman. Isso. Meu pai tinha um disco, né? Gravado pela corporação. Eu não sei se foi. Deve ter sido feito antes da viagem para a Espanha, foi financiado pelo comendador Mário Mário Dedini na Dedini foi um época, dos né? grandes Era um long play, beneméritos. né? Um long play, e acho que Isso, eles levaram esse num festival internacional de bandas isso. na Espanha, né? Fizeram O maior sucesso, sucesso, né? né? Eles arrasaram lá. Tem um pedacinho dessa história no seu livro ou não? Também fala um Fala um pouquinho, pouco. fala um pouquinho sobre isso. Que ano foi, você se lembra? Eu acho que foi em 62, se 62, não né? me engano. Se não me engano. É. E uma das coisas também interessantes do livro, né, é que eu coloquei alguns QR Codes. Nesses QR Codes você consegue ouvir desde as gravações do meu avô, que eu coloquei aí em algumas partes, e também da banda tocando, a afinação da banda, que eu mesma gravei dos ensaios deles. Que Então legal. você consegue ouvir Sei. através com o smartphone, né? Você Ah. aponta a sua câmera lá. Se o seu smartphone não tiver o leitor, dá para baixar um aplicativo de QR Code, né? Sei. Para ler e você ouvir. É um livro de papel que se espalha pelo mundo, então, Isso, então com você música e consegue tudo. ouvir ao mesmo tempo que você vai lendo a história, né? As partes históricas, né? Que eu falo um pouquinho também da Revolução de 32, porque é desse ponto que parte a carta do meu avô. Ele contando como foi assim emocionante e difícil para eles, porque eles foram a banda foi convocada para ir tocar para os soldados que iam para a luta lá na Revolução de 32. Eles iam para São Paulo para tocar para os soldados que iam lutar. Então, diz que toda a cidade acompanhou eles até a estação da Paulista, onde eles pegaram o trem e foram lá. Então, é uma viagem, assim, né? No tempo, você ficar imaginando, né? É Porque muita hoje, história, né? hoje a gente não tem mais trem, a gente não tem mais nada disso, né? Imaginar que eles foram para lá para tocar e ficaram um tempão dentro do vagão, eles não podiam sair com medo e não sei o quê, sabe? Uma coisa bem emocionante Eu tive um mesmo. professor no sul de Minas, ele era de ciências, professor Francisco Godoy, né? E ele foi um dos soldados piracicaba que foi a fronteira lá em Minas Gerais, essa coisa toda. E ele contava duas histórias assim, fora dos livros, né? É, Uma delas é que fazia muito frio muito naquela frio. época, provavelmente era esse mês de junho, julho, né, Van? Fazia muito frio na serra que dividia São Paulo e Minas, né? E quando acabava a pinga,
que movia e deixava Olha, eles que deixava eles aquecidos. eles tinham que tomar álcool puro. Meu né? Deus do céu. Chico Godoy, de grande lembrança. E a outra história saborosa que ele contou é que quando acabavam as munições dos soldados de São Paulo, havia um professor aqui da Exalc que inventou um equipamento que a Igreja Católica usa muito, chama-se matraca. Matraca. Né? E que eles ficavam tocando a matraca de noite, imitando o que era, que eles estavam atirando. E não tinha bala nenhuma. Era uma guerra virtual antes dos nossos games virtual. De hoje. Então, são lembranças, né? O professor Godoy contou isso. Na época, eu publiquei uma entrevista com ele num semanário que nós tínhamos em Piracicaba, chamado Aldeia, né? E fui muito criticado, porque eu estava querendo tirar o brilho, né, da luta dos piracicabanos, né? Mas eu não inventei a história. Exato, são relatos, né? São memórias das pessoas, né? Eu me deparei com várias histórias assim, porque as pessoas que foram lutar, eles eram pessoas assim como nós, né? Assim, trabalhadores que faziam outras sem nenhuma coisas. experiência. Não tinha experiência. Então chegou lá e pegou numa arma. E agora? O que eu faço, né? Então, matar ou morrer, né? É uma loucura, né? Você pensar, se colocar numa situação dessas, né? O nosso Museu Prudente de Moraes ainda hoje guarda bastante, reverencia muito a memória, né, dos combatentes de 32, aquele, onde havia o Teatro Santo Estevão, hoje temos um monumento, né, em homenagem aos soldados. Mas você falou que ouviu alguns relatos, né, para além da sua família. Quem mais você conversou aqui para costurar essas histórias todas? Eu conversei com alguns integrantes da banda, né? Então, atuais ou antigos? Na verdade, a minha dissertação eu terminei ela em 2020, né? Tá. Então, de lá para cá, com certeza tiveram algumas mudanças, né? Inclusive, um dos meus entrevistados, que era o senhor Romildo, ele veio a falecer. Sim. Faleceu esse ano agora, infelizmente. E aí ele contou histórias maravilhosas, porque ele tinha 50 anos de União Operária. Meu Deus. Né? Então, ele começou a tocar, ele tocava de ouvido, ele tinha um problema de visão, que ele tocava com o maestro Peterman. E ele começou a tocar, e aí diz que um dia ele estava lendo a partitura e estava tudo meio embaralhando, assim, o que está acontecendo? Daí ele descobriu que estava desenvolvendo uma doença nos olhos e que não ia voltar a enxergar, né? Aquilo só foi progredindo, né? Mas ele continuou tocando até agora, há pouco tempo, e tocava de ouvido. Nossa, e era uma pessoa, assim, incrível, porque todo mundo aprendia com ele, né? Tá. Pela persistência dele, né? A resiliência dele, apesar de todo o problema, né? E vamos lá, vamos tocar, porque o importante é a gente estar aqui junto, Sim. né? E quer dizer, o DNA da banda, da corporação, é esse mix de jovens e antigos? Sim. Desde a origem dela, ela tem um pouco essa característica? Ela tem, Porque eles eram músicos amadores, todos né? Amadores, né? Eles não eram profissionais. Hoje em dia tem muitos profissionais, né? Mas naquela época eles eram amadores. O meu avô mesmo, ele era sapateiro. Sim. Né? A profissão dele era sapateiro. Mas tocar na banda era, assim, um orgulho, né? Sim. E assim era para muitos, né? Cada um exercia um tipo de função. Tinha os que trabalhavam também nas indústrias, né? Do Mário Dedini e tudo mais, que também estavam naquele começo ainda, né? Então, a maioria deles era amadora, né? Sim. Quais as dificuldades de fazer esse trabalho, Vana? Vamos lá, alegrias e tristezas nesse percurso que você
até chegar nesse produto aqui? A grande alegria que eu vejo é deixar um legado, assim, porque eu acho a história da banda muito importante. Eu acho que é uma coisa que não pode morrer, assim, sabe? Às vezes, como você mesmo falou, às vezes que a gente assiste a banda tocando, é muito emocionante, é muito bonito, né? É uma coisa que Piracicaba nunca pode deixar de ter, né? De assistir, de prestigiar. Sim. Essa é a grande alegria. De falar também um pouco, de deixar isso como uma memória para o meu avô, né? Falar sobre essa história dele. O livro eu escrevi também dedicando à memória da minha mãe, que faleceu em 2017. Então, essas são as minhas alegrias, poder deixar um pouquinho desse legado. As tristezas como você sabe, você também está lançando o seu livro, né? Festeiros do Divino. E a gente sabe que leitura não é a grande moda do momento, né? Sim. Mas a gente acredita que isso vai mudar a vida de alguém que vá, né, folhear o seu livro, que vá se interessar pela história, que mesmo que ele ache que, nossa, mas para que escrever isso? A gente acha que isso é importante, né? Então é uma coisa que a gente Mais faz um tijolinho na história da história da cidade, de né, Vânia? coração mesmo que a gente faz, não esperando nenhum louro, nenhuma glória sobre isso. Olha, né? A gente faz porque a gente acredita que Piracicaba é uma cidade que merece ter a história contada, né? Ela sempre foi considerada, né, a Atenas brasileira, né? Da cultura, das artes, da música, Sim. né? Então, a gente acha que isso é importante. Sei. Quantos membros tem a banda hoje? Você tem ideia, Vânia? Hoje exatamente eu não sei dizer, mas na época que eu estava fazendo, eles tinham uns 60 integrantes, membros, né? mais ou menos. Mas eu acredito que esteja Não nessa deve ser base. fácil estruturar, não, mas coordenar isso. E você lembrou bem, né? Quer dizer, a banda ela vai no caminho inverso e faz apresentações públicas, né, em espaços públicos. Aquele dia que eu falei do mercado, o maestro Jonathan estava saindo dali, ele falou: Adolfo, hoje é dia do enfermeiro, nós estamos indo para a Unimed, depois nós vamos terminar a nossa manhã fazendo uma apresentação no terminal de ônibus de Piracicaba. Então é muito legal, é raro a gente ver música tocada ao vivo, né, Vana? Quer dizer, todo mundo hoje está... liga o celular, pega o cantor que você gosta, a música que você gosta e fica ouvindo, Exatamente. né? E você vê uma apresentação pública, gratuita, né? Nesse mix de jovens e adultos. É uma experiência que deixa a gente com um pouquinho de lágrima nos olhos, viu? A gente fica Eu que sou chorão emocionado, por né? natureza, aquele dia no mercado, a Beth saiu 1 minuto para buscar um remédio que ela tinha que tomar. Quando ela voltou, eu estava com o lenço na mão. Ela falou: Adolfo Queiroz, você não se inventa, né? Aí terminou a apresentação, eu dei um grande abraço no maestro Jonas, mas ele falou: Adolfo, menos, né? Menos, porque eu estou indo para não sei, para a Unimed, depois tem que tocar aqui, nós vamos sair daqui. Isso era umas 8 horas da manhã, eles devem ter começado um pouco antes, né? Eles acordam cedo. E ele só olhava feio, viu, pessoal? Porque tinha um senhor com um carrinho carregando limão. Ele ia, voltava e tinha uma pequena descida ali da calçada para... Tá. E quando ele passava com o carrinho dele, ele contrastava com o som da banda. O Jonatas olhava assim, viu, Vana, com um olhar de poucos amigos. Mas, enfim, era o trabalho daquele dia do pessoal do mercado, contrastando com a beleza, com a emoção daqueles jovens, daquelas pessoas mais
experientes, né? Aham. Fazendo essa experiência. E quem foram as pessoas que participaram da sua banca? São professores lá da Unisal ou tinha convidados de fora? Como é que foi? São do Unisal, né? A Lívia, a Renata Ciero, e teve também o Júlio Amistalden. Ah, Ele foi meu professor aqui na Unimep, né? sei, E daí para a banca do mestrado precisava de um professor com doutorado também sei. e que entendesse dessa área musical. Então, daí ele foi chamado para participar da minha banca. E a banca foi E elogiosa ou brigou com você? Normalmente as bancas eles encontram e pelo em ovo, sim, né? banca de acadêmico, né? Eles estão lá justamente para pegar você pelo, né, no seu pé mesmo, Sei. né? E você, passada a emoção da defesa, você aliviou, Ah, sim, que é né? uma E a experiência. hora que você vai começar a falar, não, eu tô super tranquila. Na hora que eu comecei a falar, eu já comecei a chorar, falar, ixi, não era nada disso que eu tinha planejado. Sei. Mas que legal. E veio o doutorado depois disso ou não? Olha, não sei. Assunto tem, né? Porque, nossa, quanta coisa que tem para falar sobre a banda ainda, né? Sei. Sobre tudo que a gente já comentou. Mas eu não sei, né? Precisa de muito fôlego, né? Para ir para um doutorado. Não sei, ainda não Mas amadureci deve ser o caminho essa natural, ideia. né? Para quem pega esse gosto pela pesquisa acadêmica, eu que trabalhei 35 anos, Unimep, Mackenzie, Metodista de São Bernardo, né? Também orientei não sei quantas dissertações, quantas teses de doutorado, né? A gente fica feliz de ver, há uns 15 dias ligou uma ex-aluna que participou dos primeiros trabalhos de iniciação científica comigo na Unimep, Olha, foi minha orientanda do mestrado na Metodista em São Bernardo, do doutorado, e ela estava me ligando dizendo, Adolfo, estou muito feliz, eu estou prestando concurso para professora titular da Universidade Federal do Mato Grosso. uau, Eu que quase caí, né, bacana, de né? emoção de ver uma pessoa jovem, Uhum, ex-aluno, acreditando na carreira acadêmica, né? acadêmica. É. Vana, então você hoje, a sua atividade no Objetivo é em que área? Eu sou professora de De música, música, sei, mas para do alunos de que nível? Fundamental Do 1. Fundamental 1, É, meninadinha, então. do primeiro ao quinto ano. E como é que é essa experiência? São aulas semanais, diárias? Semanais, semanais. Semanais? E como é que a meninada reage a não ter que apertar Ah, botãozinho para tocar um instrumento? no começo é sempre mais difícil, né? Mas eles vão se inteirando, porque a gente faz muitas coisas, né? A gente faz jogos musicais, tudo que dê para ser mais divertido, mais lúdico, né? Sei. Eu ensino eles a lerem partitura, Opa, ensino eles a tocarem flauta, e eles estão tocando. flautinha doce? É, é o primeiro O primeiro instrumento instrumento de mesmo, todo né? É mais mundo, né? fácil de solfejar, mais fácil de você levar na sua mochila, né? Até uns, por que a gente não aprende piano? Mas como que você vai ter o piano para cada um? Vai ser Não tem difícil, né? jeito, né? Então, mas tem sido uma experiência muito boa. Sei. Eu Há já quantos dou. anos você já está nessa Nesse colégio eu tô há 2 anos? né? Mas eu já dou aula há 15 anos 15 já, anos nessa mesma área para nessa mesma crianças. área. Sei. E você trabalhou em outras escolas aqui em Piracicaba? Trabalhava no Atlântico. No Atlântico? Trabalhei 10 anos lá no Atlântico. É. Trabalhei na creche Juliane Masqueto, né? Não, Masqueto Juliane. Nossa, trabalhei no Colégio Dinâmica, vários lugares. Mas sempre nessa área, né? Que legal. E aí, qual é a expectativa que você tem com relação ao lançamento? Já tem uma data? Já tem uma vontade? Como é que você está Então, pensando eu nisso? conversei assim que eu vi que ia sair mesmo o livro, né? Eu falei com o Oswaldo, né? E aí ele falou, não, mas vamos lançar já tal dia. Eu falei, nossa, mas eu não tô ainda com os livros, não chegaram, né? Porque agora, né, eu não sei o seu livro,
Mas nessa editora que eu tô, na Dialética, eles só imprimem com demanda. Então Sei. você tem que ter um pedido para eles imprimirem, né? Eles Sei. não têm estoque. De onde é essa editora? É de São Paulo. De São Paulo. É Tá. de São Paulo. Então é sob demanda. Então a partir dos pedidos é que eles imprimem, né? Então Sei. às vezes demora uns dias, assim, né? Sei. Mas daí Todo livro vai ter um QR Code? Não tenho. Não. Você não fez o QR Code do livro, você Do fez livro, não. Dos áudios. Dos áudios, né? É. Tem fotos também, preto Tem e branco? algumas fotos, tem fotos da banda. São do acervo da corporação ou Tem coletou em fotos casa? da corporação, fotos de acervo familiar também. Ele ficou bem amarradinho, assim, as histórias estão bem Quantas bem páginas são, amarradas. Tem uma bibliografia? Cento e poucas, né? 133, é isso? Tem uma bibliografia grande também que eu vi aqui. Há um outro livro, né, que foi feito, acho que com apoio do Instituto Histórico, sobre a banda também, Isso. né? Mas assim que completou, acho que 100 anos. Os 100 anos, né? Com o passar da banda, né? O passar da banda. Isso. Legal. Esse livro também me ajudou bastante a reconstituir algumas coisas. Essa época. Eu participei quando estava na assessoria da cultura de Santa Bárbara, nós fizemos um livro. Santa Bárbara também tem uma corporação. Né? É uma, assim, várias cidades do interior, né? Parece que foi uma moda na época criar bandas operárias. Então, porque na verdade, nossa região recebeu muitos italianos, né? E eles já vinham lá da Itália com seus instrumentos, eles já tinham um certo conhecimento. E acho que vinha do desejo deles de continuar isso, né? Sei. Seu avô é filho de imigrantes italianos também? O Narval é italiano? Não, na verdade, o Narval também é uma história engraçada. Porque só meu pai e minha tia, que são gêmeos, que são Narval. O resto é tudo Narvais. Narvais. Sei. E eles vieram de que região da Itália? Esses são espanhóis. Espanhóis. A parte dos italianos são os carcanholos. Os carcanholos. Que é a mãe. De parte que é a de mãe. Então, o meu avô é da parte materna, né? Sei. E é legal perceber, né, um movimento que está havendo na cidade neste momento. No sábado, a Sociedade Espanhola inaugurou uma galeria de artes, com artistas plásticos. Que né? legal! Nos próximos dias, nós vamos estar recebendo aqui a Mel Pós, minha ex-aluna da Unimep, também do curso de Publicidade, que foi uma das articuladoras. E a Sociedade Italiana de Piracicaba está no movimento aí com Juliano Dorisotto, o Dr. Pedro Ometo, o Palmiro Romani, capitaneando para reconstituir um pouco, né? Não só o quadro social da sociedade italiana, mas o prédio, né? Que é um prédio incrível, lindíssimo, né? também, mas que infelizmente eles cederam uma vez para um clube ítalo-brasileiro e o presidente do ítalo-brasileiro mandou pintar tudo de branco os afrescos que tinham lá. E eles vão ter que pensar muito, né? Tem fotos da época para ajudar a reconstituir. Então, são movimentos simultâneos que estão acontecendo nesse momento, né? Que ajudam um pouco a botar outros tijolinhos ali nessa história, né, Ivana? Para a gente realmente reconstituir, né, reorganizar tudo isso, né, porque essas coisas acontecem muito em outros países, né, de resgatar as memórias, de conservar, né, e aqui no Brasil ficou uma coisa meio esquecida. É melhor derrubar isso e fazer uma coisa nova, né, e não restaurar, porque isso fica muito caro. Mas, felizmente, a gente está tendo uma outra visão, até arquitetônica, artística também, de que isso é muito importante, né? Que isso também tem uma importância para as outras gerações e tudo mais, né? Sim. Que você tenha a possibilidade de fazer o livro circular também em outras escolas. O seu contrato com o Objetivo é full-time ou você tem
brechas na sua agenda para fazer palestras, escolas municipais, estaduais? Posso fazer, sim, seria um grande prazer. Né? Eu tenho muitos ex-alunos e alunas, né, que são professores na rede. Se você me autorizar, a gente vai conversando também para abrir portas, né? Eu vou adorar. Deixar nas bibliotecas. Nós temos 125 escolas municipais e quase 80 escolas estaduais, e eu acho que nós temos seguramente umas 20, 30 escolas como objetivo, escolas particulares, né? O Objetivo tem uma biblioteca também. Tem, maravilhosa. Muito bem estruturada. Muito, né? muito. Então eu acho que cabe você comece a sonhar e fazer grandes, mais pedidos de tiragens para que a gente possa. Quem sabe, né? Vamos circular. Vamos começar com bastante humildade, assim, não né? Tenha dúvida, mas espaço para recontar essa história. Esse programa, a partir de hoje, fica também como um tributo a você, ao seu trabalho, que bacana. à Corporação Musical União Operária, que você possa, junto com os seus QR Codes, aí, passar o nosso programa para os seus amigos, para os seus alunos, essa coisa toda, para o pessoal despertar para essa temática, para perceber, quer dizer, eu acho que dos grupos musicais da cidade, seguramente a corporação é o mais antigo. Né? Nós temos aqui a Orquestra Sinfônica também de Piracicaba, com mais de 100 anos, né? Outros grupos, mas acho que a banda União Operária é 1º de maio de 1906. Né? Outro cenário, outros tempos, mas muito legal, né? A gente reviver um pouco esse passado, cumprimentar você pela sua coragem, pela sua ousadia, né? Pelo apreço que você teve dos seus familiares, da própria direção da banda, para transformar, né, um projeto de defesa de mestrado num livro, né, que a gente vai recomendar não só aqui aos nossos amigos que acompanham o nosso Café com o Dorfo, mas eu estou me comprometendo aqui com a Wanda para fazer já uma matéria na página de cultura lá da Folha, e depois, na época do lançamento, a gente divulgar para os outros jornais da cidade, as rádios, né? É uma história que merece ser recontada. Por todas as noites de insônia que você teve para chegar até aqui, meus cumprimentos, né? Muito obrigada. Eu acho que as noites mal dormidas, né? Depois, quando a gente vê o filhote é o seu primeiro livro? É o meu primeiro. Que seja o primeiro de muitos também, viu? Amém, obrigada. Porque eu acho que esse campo da história musical, nós temos tanta coisa, o Maestro Malha, a Orquestra Sinfônica, a Escola de Música. Nossa, tem muita coisa, né? Você tem 2 parceiros lá no Ternamente, a Cecília Belato, o Luiz Fernando Dutra, Álvaro. Né? Pessoas que também têm muitos anos. Aliás, falando Luiz Fernando ficou mais velhinho essa semana. Um abraço para ele dia também. 23, né? Fez 19 anos, eu acho, né? Ficou de maior, né, Vana? Abraço, Luiz, saúdes. O Luiz também tem um podcast, um vodcast, né, também na vocês TV são muito chiques, Metropolitana. Né? O novo cenário da comunicação na cidade, né, maravilhoso então, isso. Nós temos aqui o portal Nova 15 TV Metropolitana. O João estava citando outro dia, acho que nós temos umas 10, 12 de cabeça lugares como os nossos. Aqui o portal Nova 15, além de dar esse espaço maravilhoso para a gente agradece eternamente aí ao Renato Canadinho, ao João de la Coleta pela vigília semanal aqui conosco, aos amigos, né, que nos prestigiam, os nossos anunciantes, patrocinadores, a Tribuna, a Folha de Piracicaba, o pessoal da APAI, que vai fazer a festa junina agora, a partir da semana que vem lá no Engenho também. A gente agradece imensamente. E é um novo cenário para a imprensa. Nós tínhamos,
na época do maestro Peterman, só os jornais impressos, Só os por jornais, isso também você isso. foi em busca das fontes nos jornais, né? Uhum. Mas hoje nós temos um livro importante, eu não sei se você conhece, do professor Armando Santos, sobre história oral. Talvez possa ser um Olha. livro importante para outros desafios Claro, que você e o claro. professor Armando é uma figura boníssima, muito competente, né, na área e ele publicou com apoio do Instituto Histórico de Piracicaba, um livro com uma dimensão teórica da história oral. Então, Olha, eu recomendaria para você, que para bacana. você sonhar com o seu doutorado. Com certeza. Nas noites de insônia, você não contou o que você fazia nas noites de insônia. Diga lá. Quando você acordava às 3 da manhã com uma ideia. Com uma ideia, tem que escrever, tem que levantar e escrever, porque não dá para deixar para outro dia, né? né? São aspectos. Daí vai costurando, vai juntando. É. E para escrever, isso foi muito tempo que você demorou para escrever a parte final? Bom, o trabalho todo é de 2 anos, né? 2 anos. Que é o mestrado e as coisas vão se compondo, né? Mas pelo menos 1 ano direto, né? Pra juntar. Sem final de semana, nada, né? Escrevendo lá, juntando, porque ao mesmo tempo trabalhando, cantando e tudo mais, né? A vida bem, bem agitada. Sim, que legal, então. Pessoal, boa noite a todos. Vana, muito obrigado, Nossa, eu que pelo seu agradeço. livro, sucesso a ele. Conte com a gente aí para o lançamento, para ajudar você na divulgação, viu? E que você não tenha mais noites de insônia, mas você fica com o compromisso aqui. Quem põe um tijolinho na história da cidade, né, e vem ao Café com o Dorfo, sai daqui com uma dívida moral a ser cumprida daqui a alguns anos. Nossa, de vir com o seu doutorado meu pronto, com outro livro. Mas isso vai te abrir portas, que né, alegria, para né? você divulgar, difundir essa história, né? Uhum. Sinta-se também, a partir de agora, coautora, né, da reconstrução da história da cidade de Piracicaba. Nós temos tantas vertentes na música, na dança, no teatro, nas artes plásticas. Temos muitas né? coisas e coisas que nem couberam no livro, né? Tem muita coisa que dá para contar ainda, né? Que quando você faz um trabalho assim, você tem uma margem, né? Você precisa ir para um caminho exatamente, né? Então, como eu falei, não deu para colocar todas as histórias, né? Porque são muitas, né? Tá. São mais de 100 anos de história, então é muita coisa boa que aconteceu, Pra né? contar, né? Mas eu tenho muito que te agradecer pela sua simpatia, viu? A Beth também, que esteve aqui conosco, ao nosso cafezinho delicioso, ao João. Muitíssimo obrigada por esse espaço, de coração mesmo. Estou muito feliz com o lançamento do livro e estou muito humilde, assim, porque eu não sou uma historiadora, né? Eu sou pedagoga, eu sou musicista, eu sou cantora. Eu estou recontando uma parte da história, né? Mas sem uma grande pretensão de ser uma historiadora, apenas uma pesquisadora mesmo. Mas agora a mosquinha da pesquisa picou você está roubada. Viu? Você será certamente convocada para contar muitas outras histórias, né? Que bom. O nosso café vai estar sempre aberto aí para você. Estou à disposição Osvaldo, também. Maestro Jonatas, né? Sempre que precisarem Minha gratidão da gente aqui, a eles também, né? Nós viu? estamos à disposição. E maio acabou, pessoal. Maio acabou, né? O nosso último programa agora do mês de maio. E junho é tradicionalmente considerado o mês dedicado ao meio ambiente. E no nosso primeiro programa de junho, nós vamos trazer aqui uma figura também emblemática da cultura local, que chama-se Luiz Fernando Magossi. Por esse nome, ninguém conhece. Mas se você falar no Gordo do Barco, aí pronto. Aí todo mundo lembra. É o cara que inventou,
né, esses passeios de barco pelo rio Piracicaba, é um conservacionista, foi ele que denunciou, por exemplo, a última mortandade de peixes que nós tivemos na cidade. É um sujeito, conhece o Tanquã, que é o nosso Pantanal aqui pertinho de Piracicaba. Então o Gordo virá aqui na primeira quinta-feira de junho, né, conversar um pouquinho com a gente das suas histórias, da sua paixão pelo rio Piracicaba, que é o símbolo maior, né, da questão do meio ambiente e é a coluna vertebral da história da nossa cidade. Com certeza. Né? Tá bom? Então eu convido todos vocês, né, para que nos acompanhem na semana que vem. Vamos ver o que a gente consegue. Nós estamos conseguindo também a vinda no mês de junho do nosso bispo Dom Devair, porque também é o mês dedicado a Santo Antônio, né, padroeiro de Piracicaba, e Dom Devair também gosta muito do campo das artes plásticas. Ele pertenceu ao Museu de Arte Sacra lá de São Paulo, tem uma vivência na área cultural. Olha. Eu tenho a impressão que vai ser também um bom programa. Mas é só spoiler, não está completa a programação de junho ainda não. Eu trago novidades para vocês. Boa noite a todos, muito obrigado pela atenção, gratidão, Vana, pela sua presença. Muito João, obrigada, nosso maestro João de la Coleta, na retaguarda, sempre eficiente e eficaz, e hoje cumprimentado até pela qualidade do seu café, né? Certo? Não é só, não foi o João que fez hoje, mas de qualquer forma, obrigado então. Boa noite a todos, até a próxima. Boa noite. Olá, pessoal. Trazendo para vocês a agenda cultural desta semana. Vamos começar com o Forró de Terno. Esse forró vai se apresentar no Engenho Central, que fica ali próximo à Passarela Pêncil, na sexta-feira, dia 31 de maio, das 18 às 22 horas. O Coral do Guri, de Piracicaba, é do Projeto Guri, que convida para o seu primeiro concerto do grupo musical, que irá se apresentar no hall do Teatro Municipal Dr. Losso Neto, sábado, dia 1º, às 10 horas. Na programação, composições de Tom Jobim, Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Nando Reis, Marisa Monte, entre outros. Entrada gratuita. Festival de Heavy Metal. 6 bandas do cenário hardcore e heavy metal do underground brasileiro irão se apresentar neste festival, que arrecadará doações para o Rio Grande do Sul, neste sábado, dia 1º, a partir das 16 horas, no palco do 019HC, no Best Piracicaba, que fica na Avenida Dois Córregos, 1650. A entrada é gratuita, sendo necessário uma doação de alguns dos itens pedidos, que são cobertor, água, papel higiênico, shampoo e desodorante. No sábado ainda, no dia 1º, temos a celebração do Dia da África, das 14 às 22 horas, lá no Vila África, com capoeira, batuque, Vila África Samba, Grupo 4MP, DJ Jamal e DJ Rock Joy. Beatles in Concert estão se apresentando no sábado, dia 1º, a partir das 20 horas, no Teatro do Engenho, ingressos à venda na megabilheteria.com. A banda Claro Cristal toca Clube da Esquina, sábado, dia 1º, às 17 horas, no Engenho Central, e no domingo, dia 2, às 16 horas, lá na Pinacoteca, que fica no Engenho Central. A entrada é gratuita. No Cantinho com Você é uma comédia que ri das fragilidades humanas nas mãos da fragilidade humana, mas não abdica de mostrar a força e a coragem das mulheres. Estruturada como um programa da Rádio Jaburu, sempre atenta para fazer o programa render mais, que se desenvolve de forma cômica e envolvente. Estão se apresentando no domingo, dia 2 de junho, às 18 horas, no SESI Piracicaba. A entrada é gratuita e a classificação é de 12 anos.
No Engenho Central, no domingo, está com uma grande programação. Às 8 horas, tem o passeio histórico pelo Engenho Central, que as inscrições devem ser feitas com antecedência. Às 9 horas, cortejo e apresentação de maracatu com o mestre Hugo Leonardo. Às 16 horas, temos a diversão em cena com o Jerônimo Show, lá no Teatro do Engenho. E às 16 horas também, Tambores, Sua Cultura e Ancestralidade, próximo à Passarela Pêncil. Vai haver uma palestra com o tema Infância e Adolescência, no dia 4 de junho, terça-feira, às 19h30, no Clube de Campo de Piracicaba. Acontecerá a palestra do Dr. Daniel Becker, oferecendo um momento de reflexão e aprendizagem. Os convites devem ser retirados no Colégio Objetivo. A oficina literária, através do CLIP e da Academia Piracicabana de Letras, com o tema Meio Ambiente, estará fazendo uma oficina na Biblioteca Municipal, a cargo da escritora Marcela Montrazi, que será realizada no dia 5 de junho, a quarta-feira, a partir das 19h30. É aberto aos interessados na arte da escrita. Na semana de 3 a 9 de junho, nós temos o Museum Wiki. O Museu Prudente de Moraes participa da ação global Museum Wiki por 7 dias, com 7 temas e 7 hashtags diferentes. O evento anual acontece nas redes sociais, objetivando a divulgação dos museus e instituições sociais ao redor do mundo. Temos também, na próxima semana, o projeto musical Quintal do Prudente, com Denise Liberardi e trio. O Museu Prudente de Moraes oferece aos artistas piracicabanos e da região para demonstrar seus talentos musicais ao público em geral, quinta-feira, dia 6, às 19 horas, lá no Museu Prudente de Moraes. Era uma vez na Exalc, está acontecendo no Salão Nobre da Exalc, que fica no edifício central. É um evento gratuito com início quinta-feira, dia 6 de junho, às 20 horas, apresentando os clássicos mais populares e amados, em um espetáculo cheio de música e dança, realizado por alunos, ex-alunos e funcionários da Exalc, com participação do grupo vocal Luiz de Queiroz. Façam suas escolhas e tenham uma boa semana.